pessoal, como é que vocês estão? Olha só que coisa boa, mais um episódio do podcast Mundo Empresarial começando agora e hoje tá muito bacana, assim, eu tô super feliz porque eu tô com dois empreendedores aqui de sucesso que eu já tive a oportunidade e a honra de conhecer quando eu fui fazer a reportagem deles lá em Campinas, mas calma que vocês já vão saber quem são essas pessoas que estão aqui conosco hoje no estúdio, tá? Não tem como, né, deixar de agradecer vocês antes, aos mais de 130 mil inscritos no nosso canal. Muito obrigada a você que já ativou o sininho das notificações, que já recebeu a notificação, inclusive, que está começando esse episódio agora do podcast Mundo Empresarial. Obrigada a todos os empreendedores que já passaram por aqui, que já gravaram reportagem conosco também do programa Mundo Empresarial, que vai ao ar aí todos os domingos pela Rede TV, pela VTV SBT, pela TV Cultura Paulista. Muito obrigada à credibilidade de todos vocês, muito obrigada pela confiança e obrigada por compartilharem, né, todas essas trajetórias conosco, todas essas histórias de sucesso que a gente acaba aprendendo um pouquinho mais a cada episódio que a gente grava aqui, a cada empresa que a gente conhece. Se você tem interesse de participar aqui conosco, é só entrar em contato com a nossa produção, inclusive. Tá muito fácil aí para você. Manda uma mensagem pra gente, que vai ser um prazer conhecer também um pouquinho da sua trajetória, da sua história, certo? Agora, não tem como a gente começar esse episódio sem falar do nosso patrocinador, né? Um sabor especial, sabe quem? Sabe graças a quem? Croissant e Companhia, que é referência em salgados e doces também, tá? Que são deliciosos e práticos, inclusive. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer os produtos da Croissant e Companhia. Gente, são mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo. Tem uma infinidade de opções em salgados e doces, como eu falei, desde os clássicos croissants, que carregam o nome da empresa, como coxinhas, salgados integrais e até mini churros, que são deliciosos. Todos são congelados e para sua conveniência prático. É simples e rápido, é só você aquecer e saborear. Então procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aqui na tela aparecendo para você. Saiba como levar essa experiência para o seu evento e para as pessoas que você ama, ou até mesmo se tornar um empreendedor, quem sabe um revendedor. Então, muito obrigada, Croissant e Companhia, por apoiar o mundo empresarial. Croissant e Companhia, o salgado genial. Muito obrigada, então. Agora, a gente vai apresentar, então, para vocês essa empresa maravilhosa, que é a MGM Óleos Isolantes. Nesse episódio, a gente tem esse prazer imenso de receber esses dois empreendedores, o Milton e o Cláudio, que estão aqui com a gente. Tô super feliz, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Como eu disse no comecinho, eu tive a honra de conhecer a empresa de vocês, os laboratórios que vocês têm lá em Campinas, né? Então, muito obrigada pela presença e hoje o bate-papo vai ser muito bacana, porque eu já tive a oportunidade de conhecer, mas sempre tem mais, né? A gente pode explorar mais, a gente pode conhecer um pouco mais da trajetória individual de vocês como empreendedores, até porque tem muita gente que acompanha o nosso episódio aqui, os nossos episódios, e gostam, né, de entender como que vocês chegaram nessa jornada do empreendedorismo. Então, prazer recebê-los aqui, viu? Prazer é nosso. Nós que agradecemos aí pela oportunidade e a gente vai apresentar um pouco da nossa empresa, fazer uma apresentação também nossa, individual, contando um pouco de cada um, né? A trajetória, como você disse, e aí vocês vão poder entender um pouco mais da nossa vida, nossa rotina. Com certeza. Aí. Cláudio, obrigada, viu? Ok, muito obrigado. Nós que agradecemos. São mais de 50 anos de experiência, né? Isso, 50 anos Meu de experiência. Meu Deus, gente, é uma vida, né? Materiais isolantes. Mas isso não diz que você é uma pessoa velha, tá? Você falou isso, já entreguei que eu sou, né, da minha idade. Não entregou nada, não. Isso é experiência. Não, experiência profissional, experiência de vida, né? É que eu comecei muito cedo, Laís. Muito cedo. E eu tive a oportunidade de conhecer a empresa deles e é muito legal, porque todo mundo trabalha em família lá, né? É muito legal, né? Isso. Nós somos pessoas com muita, vamos dizer, muito importante ter pessoas da nossa família que vão ser a continuidade do nosso laboratório e da nossa empresa. Isso é muito importante, uma gratificação pessoal. Então vamos lá. Vamos entender então do começo, né? Como que tudo começou, como que vocês decidiram empreender. Esse desejo de empreendedorismo, assim, de ter uma empresa, já era latente em vocês
já tinha essa necessidade? Vocês já pensavam nisso? Ou como que foi o início aí? A infância de vocês, a trajetória profissional? Vocês chegaram a trabalhar em outras empresas antes? Ganharam experiência no mercado? Como que foi tudo isso? A começar do Milton, vamos lá. Vamos começar um pouquinho. Na verdade, eu comecei a trabalhar em empresas do governo. Fiz estágio numa empresa na Petrobras, todo mundo conhece, não precisa nem esconder o nome. Mas aí depois eu fui para a universidade, fiz minha graduação, entrei numa universidade pública também como professor. Então, minha tendência era ser um funcionário público padrão. Para sempre, né? Para sempre. Construir carreira nessa área. Mas aí eu me decepcionei um pouco, principalmente com a área acadêmica, a questão de perspectiva, que aí eu já comecei a sentir que... Plano de carreira, né? Eu olhei aqueles professores que há 20 anos na universidade, 30 anos na universidade, todos reclamando daquele estado, sempre greve. Aí eu falei, putz, isso não vai dar, não vai andar o negócio. Não é para mim, né? Não. Aí eu pedi demissão, e quase ninguém pede demissão do serviço público. Calma, vamos dar uma pausa nesse momento. Eu fico imaginando a sua família nesse ponto. Você é doido? A maioria, todos os meus colegas... Como que pode? Que era o sonho. Para entrar na universidade, na verdade, é bem concorrido. Eu tive que concorrer com bastante gente e eu passei em terceiro lugar. E tinha muita gente concorrendo. Temos aqui um belíssimo aluno, pelo visto, né? Um cara estudioso. Sim, eu era muito dedicado. Ainda sou. Aí, enfim, saí, voltei, eu era recém-casado, tive que... Milton do céu. Não tinha filho ainda, mas era recém-casada, minha esposa Isabel, que até hoje também acho que falou, vai, acreditou e foi. Que aí, bom que ela te deu essa força, sim, né? Porque... Voltei, né? Enfim, voltei para Campinas, porque eu estava em Maringá, na Universidade Estadual lá. Voltei para Campinas e recomecei tudo, comecei a dar aula em cursinho, retomei minha pós-graduação na Unicamp, que eu tinha parado, e fui tocando a vida. E aí comecei aí surgiu, aí que deu essa conexão com uma empresa de manutenção que eu comecei a trabalhar, para complementar o salário, porque na verdade, somando todos os meus salários, era pouco, mas somando um pouquinho de cada coisa, eu consegui dava para conseguir manter a família. Sim. O início é sempre muito árduo, né? Sim. Em todos os aspectos. Tanto para quem empreende, quanto para quem está no mercado de trabalho mesmo. Né? Aí que eu acho que eu consegui conectar que realmente eu tinha que trabalhar... Por conta. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? Ainda assim fazia minha pós-graduação e tal nessa empresa. E aí, que era uma empresa pequena, aí eu descobri que realmente eu tinha que fazer um pouco de cada coisa. Não só na parte técnica, ajudar até na parte de vendas um pouco, ajudar na parte fiscal. Porque toda a parte administrativa tinha as pessoas que cuidavam. Tá. Mas como era uma empresa pequena, por exemplo, qualquer problema que dava no laboratório para comprar alguma coisa tal, ou os vendedores, como uma venda técnica muito específica, eles me consultavam, então eu fui aprendendo. De certa forma, você foi fazendo um trainee ali dentro da empresa, exato, né? Dentro de algumas competências que você não tinha tanta habilidade, tanta vivência, mas foi conquistando tudo isso. Exato. Então foi indo assim. E aí, então, foi nesse momento da sua vida, isso foi mais ou menos em que ano? No começo, em 91, mais ou menos. Ui, o ano que eu nasci. Eu já tava... e aí foi. Comecei, então... E naquela época era complicado, porque não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, né? Não, era... Hoje você tira o celular do bolso, sim, já tem tudo disponível. Antigamente não era assim, né? Informação. Eu, como tinha uma certa... conhecimento da parte da Unicamp, bibliotecas e tal. Então, tudo que precisava eu ia, tinha que ir até a biblioteca. Biblioteca, gente, para quem não sabe, é bom deixar claro, porque hoje em dia... Isso. Pegava os artigos, tirava cópia, né? Imprimia tudo, levava lá. Encadernava. Encadernava. Tinha as xerox dentro do Unicamp. Os xerox, tinha também na PUC. Todo lugar tem, né? Tirava xerox das coisas. Não, enfim, era outro planeta. Velocidade para conseguir uma informação de um artigo demorava às vezes 15 dias, um mês para conseguir. Hoje você entra no celular, paga e baixa o PDF em coisa de 5 minutos. Mudou muito, né? Ainda bem, a tecnologia veio para nos ajudar, para auxiliar muito, né? Mas como que foi, assim, para você se identificar nessa área da química mesmo? Como que... Você sempre teve essa facilidade? Sempre foi um segmento, uma área que você gostava? Voltando um pouco mais no tempo, né? Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no colégio técnico, no ETCAP, na época era COTICAP, Colégio Técnico de Química. Então eu fiz um curso de petroquímica. Então, eu já fui direcionando para essa área desde os 14 anos. E você sempre teve facilidade com isso?
Vamos dizer que facilidade é meio complexo, porque é um negócio que exige bastante, mas eu gostava. Era uma coisa... Dentro das áreas aí, eu acho que eu me identifiquei mais nessa área de exatas, né, que eu sempre gostei. Que mais legal. do que da parte humana, tal, com uma certa dificuldade e tal, né? Mas tá vendo? Depois a vida foi trazendo você para essa parte comercial, Sim. né? A parte administrativa de lidar com pessoas, Sim, né? Eu não era o cara de falar muito e tal, eu nunca fui o líder de nada, sempre ficava na minha ali, mas... Hoje você, tá vendo? Olha como as coisas mudam, né, Cláudio? Obrigou, né? Ele era o baixinho do futebol. Exatamente. Que batia em todo mundo. Eu ficava quieto porque, sabe, eu já nunca tive um porte muito pra encarar os outros, né? Mas baixinho é encrenqueiro, né? Eu sempre brigava. Mas eu tinha amigo grande. Tá vendo? Você tinha uma turma que te protegia ali. Sim, eu arranjava briga e eles falavam, calma aí, Eu que arranjava as brigas. Você arranjava a briga e não era você que participava, olha só. Eu arranjava a briga e os grandão me protegia. Tá certo, mas é bom ter um ciclo de amizades assim, né? Sim. E você, Cláudio, como que foi esse início também assim, da sua vida, da sua trajetória? Como que você se tornou químico? Como que foi tudo isso? A minha trajetória ela foi diferente do Milton. Eu nasci num sítio na cidade de Jundiaí, aqui em São Paulo, perto aqui da onde a gente está. E eu estudei, e em Jundiaí, na minha época, na década de 70, tinha duas possibilidades. Ou você ia ser contador ou técnico químico, que era a escola Padre Anchieta, que é muito reconhecida e tem até hoje em Jundiaí. Aí eu tinha duas opções, era 50% cada uma. Aí eu escolhi fazer técnico em química. Aí eu me formei, fui muito bem no curso técnico em química. Agora eu também vou puxar um pouco. Eu fiquei em primeiro lugar na formatura do curso de química técnico na década de 70. E aí, todo químico, a sequência dele é partir para a engenharia química. Aí eu tinha duas possibilidades de novo, que eu gostava de geologia. Aí eu fiz alguns vestibulares para geologia e não fui bem sucedido. E é incrível, né? Acho que a vida, ela leva você... Vai conduzindo, né? Isso, vai conduzindo e eu digo, tem que estar na hora certa e no lugar certo. Aí eu passei numa faculdade de engenharia química em São Paulo e aí eu, morando em Jundiaí, fui 5 anos para São Paulo, de ônibus e cometa, chegava 12 horas de estudo por dia, e aí eu me formei em engenharia química, e aí de novo eu tive sorte de estar no lugar certo e na hora certa. Eu trabalhava numa fábrica de transformadores, que hoje é Siemens, uma das maiores fábricas do Brasil, e eu fui convidado para trabalhar na Eletropaulo. A Eletropaulo, na época, era a maior distribuidora de energia elétrica do Brasil e da América Latina. Ela trabalhava com geração, com transmissão, com distribuição subterrânea e distribuição aérea. Ali no Rio Tietê, embaixo do Rio Tietê, perto da rodoviária, passa um cabo subterrâneo, que hoje é da Enel, de 230 kV. Então é impressionante que eu digo que eu tive sorte de ir numa empresa no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, perto das maiores fabricantes de transformador. Aí eu fui gerente lá de divisão do laboratório químico e do tratamento de óleo. Os transformadores, eles precisam fazer hemodiálise e eu fui gerente. Então, eu me considero uma pessoa de muita sorte. Casei também, estando na universidade. No 3º ano de faculdade eu casei e a minha esposa também chama Isabel. Temos 2 Isabel aqui de esposa. Que legal, gente. Então, e todo esse sacrifício tem que ser falado que sozinho você não consegue. Então eu tiro o chapéu, minha esposa me ajudou muito e hoje nós somos uma família de sucesso, com filhos de sucesso, e eu fico muito contente, fico até emocionado, Laísa, de poder transmitir para você o sucesso que a gente teve pessoalmente e profissionalmente. Então essa foi minha trajetória. E é muito lindo mesmo ver assim a trajetória de vocês e como eu tive a possibilidade de conhecer a empresa, né, a MGM lá em Campinas, dá para sentir esse clima família de vocês, assim, em todos os aspectos, né? Eu lembro a maneira como vocês nos receberam, né? Enfim, a sua filha, né? Sim, que estava ali também, a Letícia, que nos recebeu, que foi acompanhar o cinegrafista para fazer as imagens.
imagens. Nossa, realmente foi, assim, muito especial. Foi um momento muito bacana conhecer ali toda a trajetória de vocês pessoalmente. Um grande beijo às duas Isabel, as duas mulheres lindas aí de vocês, as esposas, porque realmente, né, acho que esse desafio de empreender, se não tem o apoio da família, o negócio fica mais difícil ainda, né? Sim. Porque já é desafiador empreender, né? Sim. A gente abriu mão várias vezes, o Cláudio também. Ele tinha a condição, sim, já estava aposentado e tal, e ele sempre abriu mão de alguma coisa a meu favor, isso eu sempre reconheci, porque eu estava mais no dia a dia, e eu dependia, só tinha aquela fonte de renda, então muitas vezes ele não ganhava nada, e eu ganhava, eu tinha meu salário, mas mesmo assim, às vezes eu também não podia pegar meu salário completo, porque não dava, então tinha que pagar funcionário, pagar imposto, pagar fornecedor. E às vezes o salário ou aquela renda entrava, mas entrava já... Suada já, entrava, né? Saindo já. Ela já entrava e já estava com o destino certo já. Muitas vezes a gente fazia isso. Eu deixava, falava, putz, esse mês eu não vou pagar o telefone. Porque dá para esperar uns 15 dias antes de correr o risco de cortar. Agora paga. É verdade. Mas isso foi bem difícil. Tem esses trejeitos, né? Não agora, tinha jeito. Como que vocês se conheceram? Como foi o momento em que vocês se encontraram e decidiram abrir um negócio juntos? Só... O Milton já entregou que eu sou aposentado. Mas aposentou, mas... Então, a nossa trajetória, a gente se encontrou. Eu falei da Eletropaulo. Eu sempre agradeço de ter trabalhado numa empresa que hoje ela foi privatizada. E a Eletropaulo, ela tinha prestadores de serviço. E um dos prestadores, o Milton, trabalhava no laboratório. Então, a gente se encontrou e se conheceu profissionalmente, ele de Campinas, eu em Jundiaí, trabalhando no centro de São Paulo, ali na rua Paula Souza, perto do Mercado Municipal, que hoje acabou tudo, está totalmente ali. É uma tristeza ver como que aquela região de São Paulo está hoje, né? Muito degradado ali. É triste mesmo. Um lugar que era tão bonito, né? Considerado cartão postal da cidade, Mercadão ali, aquela região é muito bonita, né? O prédio que era ali era tombado, era patrimônio do IFAM, e hoje está totalmente abandonado. Mas tudo isso bem, né? Faz outra parte. História. Então, eu conheci o Milton, ele era químico, trabalhava em laboratório, e eu também, gerente do laboratório. E a gente participava dos comitês de normalização. No Brasil, a área de normalização, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela tem comissões de estudo. Eu até coordenei várias comissões de estudo de óleo mineral isolante. E o Milton participava, então a gente se conheceu primeiro tecnicamente. Aí, eu, como ele já falou, aposentei, e aí fiquei um tempo de aposentado, e a minha ideia era aposentar. A maioria dos aposentados de São Paulo vão tudo para Santos. Vai tudo, compra uma casinha em Santos e fica todo mundo jogando baralho lá. Aí eu falei, será que essa vai ser o meu futuro? Aí, acho que Deus iluminou e de novo eu agradeço isso. E aí eu aposentei e o que eu vi? Eu não era empresário, não tinha noção nenhuma de ser empresário. E dos problemas que isso vem com essa situação. Aí a Eletropaulo... Das necessidades, né? Com a privatização, ela ficou 5 empresas. E ela só tinha um laboratório que atendia a empresa. Então eu vi que 4 empresas concessionárias de energia elétrica, elas ficaram sem suporte de laboratório. Aí acendeu uma luzinha e falou, Milton, vamos montar um laboratório e atender essas empresas. Por quê? Porque na época não tinha licitação. Era pedido de compra, era mais por conhecimento. Entendi. Por quê? Porque não tinha celular, não tinha... Então, acesso às informações era mais difícil, né? Era na base da confiança, né? Exatamente. Não existia Google, né? Não existia o Google, exatamente. Qual laboratório. Então, muitas vezes, a concessionária, que os clientes principais, nós essencialmente começamos com concessionária. A própria Eletropaulo, as outras que tinham no estado de São Paulo. O engenheiro da manutenção, que era que efetivamente fazia a compra, nem era o comprador, era o cara da manutenção. Ele, muitas vezes... não tinha mais o laboratório, porque a empresa tinha sido privatizada. A Eletropaulo, a CPFL, várias empresas perderam esse departamento.
porque eles ficaram com o negócio principal, que é a transmissão de energia, é a energia elétrica A distribuição. deles. Isso, a distribuição. Então, tudo que não era a atividade principal deles, eles abriram mão. A própria manutenção de algumas coisas. E o laboratório era um departamento de química inserido no mundo da eletricidade. Isso aí criava, acho que uma certa... Não vai dar bom, né? Não vai dar certo, a gente não precisa... disso. Não, vamos... E eles abriram mão disso para nós, e a gente já enxergou, como o Cláudio falou, como isso, uma necessidade de mercado, né? Isso ia precisar. Uma oportunidade. Sim. E aí aconteceu isso. Eu trabalhava nessa empresa, e essa empresa, por sua vez, também entendeu que esse negócio também não era o principal dela, que era uma outra atividade. Então a empresa tinha esse departamento, que era o laboratório, que também falava, não, laboratório... Ninguém quis o laboratório, na verdade. Foi todo mundo empurrando. Todo mundo rejeitou o laboratório, vocês foram lá e pegaram, abraçaram o laboratório. Como se fosse um ferro velho. Falaram, isso aqui não serve pra mais nada, vai jogando fora, aquela geladeira velha. E aí a gente foi, entendeu que aquilo podia resultar numa atividade. E de fato era, né? E aí pronto, aí acabamos. Aí vocês chegaram nesse consenso de trabalharem juntos? Trabalhar juntos, essa empresa, vamos dizer, vendeu o laboratório pra gente, né? Aí a gente comprou, negociou lá o pagamento com eles e começamos assim. Saímos de onde a gente estava, alugamos um espaço e começamos a trabalhar. Uns clientes, né? As estatais, as empresas assim. E aí começamos a girar a empresa assim, né? E o lugar onde vocês estão hoje, lá em Campinas, foi esse mesmo lugar que vocês começaram lá atrás ou vocês mudaram depois? Não, a gente começou. Não, nós mudamos. Mudaram, nós começamos em um local e aí... Aí hoje aumentou a empresa. Sim. Nós tivemos sorte de novo. O prédio que nós estamos hoje, lá em Campinas, no Jardim Chapadão, ele era uma escola infantil. E a escola infantil, na época ali, era só essa escola que tinha. Então, era uma escola tradicional. E aí foi montando outras escolas e a diretora fechou a escola. E aí colocou uma placa, e é interessante, eu passei lá em frente e falei, eu vou lá verificar. É muito grande para o nosso poder aquisitivo, mas eu falei, vamos conversar com Não custa, né? Não, a gente já tem. Eu adoro essa frase, não, a gente já tem. Exato. E aí veja bem como é o destino. O marido dela, ele foi diretor financeiro da CPFL. E a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, foi o nosso primeiro cliente. Aí Olha eu fui lá só, e é como gente. nós estamos falando aqui, foi muita vontade. É coisa de Deus mesmo, né? Então, e aí, Laís, você não acredita? Ela falou, Cláudio, como você quer pagar esse imóvel? Que nós vamos vender para vocês. Queria vender para você. Que Aí, coisa, né? na verdade, a gente acabou indo, lembra? A gente ia ver um imóvel, um outro imóvel. Nesse dia? Na mesma rua, acho que 2 casas para trás, tinha um imóvel para vender. Aí nós paramos, olhamos aquela placa e falamos, vamos aproveitar que a gente já tá aqui? Como nós paramos, acho que ela estava na frente, a Andréia chama ela. Andréia. Aí ela falou, vocês vieram ver o imóvel? Falamos, sim. Mas na verdade não era aquele. Não era aquele. Aí ela falou, então entra aqui. Tá bom. Aí nós Aí entramos. vocês foram entrando? Aí entramos. Despretensiosamente? Na verdade, achou que ia ver um imóvel. Você lembra que nós fomos? Sim. Aí nós fomos naquele. Aí nós gostamos mais daquele e falamos, nem vamos ver o outro. Acho que isso aqui tá... Já atende as nossas necessidades. Porque era um imóvel voltado para, assim, não era uma casa adaptada. Lá já era uma escola, então tinha salas, tudo. Bem divididas, né? Já fui olhando para a sala, já imaginei, isso aqui eu vou colocar isso, vou colocar isso, já Que fui pensando. legal. Cada Vocês já coisa. foram pensando em tudo. São as salas de aula que viraram que se tornaram os laboratórios de hoje. vocês. E hoje, lá na empresa, vocês têm quantos laboratórios? Porque são alguns laboratórios diferentes, né? Assim, a demanda Sim. que vocês atendem ali são muitas, mas cada um é especializado numa parte, né? Sim. O laboratório MGM é como se fosse um laboratório clínico e ele faz diversos tipos de exames. Isso, foi exatamente isso que eu quis dizer. É que a gente não é técnico, Não, mas desculpa. Então, Deu pra entender. nós não somos o clínico, nós somos o químico. Então, nós fazemos só como a paridade, exame de sangue, exame de urina e ensaios especiais. Então, o normal é laboratório físico-químico, que seria o exame de sangue, e o laboratório de cromatografia, que seria o exame de urina. Com esses dois, 90% do diagnóstico do estado de saúde do equipamento elétrico, que é o transformador o principal,
nós conseguimos saber se ele tem algum defeito, se ele tem alguma doença, e isso que é importante. E essa tecnologia, ela foi implantada aqui no Brasil pelo Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, que é o CEPEL, que fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, em 1975. Aí implantou essa tecnologia e eu fui um dos primeiros a absorver e trabalhar com essa tecnologia. Então, dos pioneiros. Antes de 1975, um transformador de uma subestação, aqui nós temos energia elétrica, que aqui é a CPFL, que atende essa região de vocês. Sim. E quem que traz energia para a luz aqui, para o transformador? Transformadores de subestação. Transformadores grandes, de 69 kV, de 138 kV, que distribui para vocês. Muito legal. Isso que você comentou, Cláudio, eu achei muito interessante quando a gente foi lá na empresa, inclusive. A comparação que vocês fazem com o corpo humano, né? Isso. Da hemodiálise e tudo mais. Então, exatamente, qual que é o trabalho hoje da MGM? O que vocês fazem? Vocês trabalham com transformadores de subestação e esses transformadores que tem nos postes elétricos, certo? E aí vocês trabalham com essa parte, vocês fazem o diagnóstico do óleo que tem dentro do transformador, né? E é esse óleo que vocês precisam tratar ou fazer o diagnóstico dentro do laboratório. Sim. Basicamente é isso, né? Isso. Mas de forma técnica. Explica para o pessoal, nessa comparação que eu achei fantástico, quando vocês explicaram para a gente lá na empresa. Ok, os transformadores, os nossos pacientes são transformadores grandes que alimentam os postes. Então são transformadores de subestação, transformador que tem 50 mil litros de óleo e lá dentro tem um derivado de petróleo, que é o óleo mineral isolante. Você disse que sofreu muito na química e no estudo. Não era a minha praia. O óleo mineral, ele é um hidrocarboneto. Isso passou na escola de química, hidrocarboneto. Eu acho que eu estudei isso. Eu não lembro. É uma molécula que ela tem hidrogênio e tem carbono. Então, ele é composto por hidrogênio e carbono. Então, o líquido é um líquido isolante. Então, o tamanho de um transformador, se ele não tivesse óleo mineral, ele ia ser 15 vezes o tamanho maior do que é. Então, ele é um líquido isolante que ele serve para refrigerar e para isolar. O que nós fazemos que é muito parecido com o ser humano? Nós vamos uma vez por ano no laboratório clínico para tirar sangue. Como o transformador não vem ao laboratório, nós temos uma equipe que ela é treinada, tem método de ensaio, ele vai com um frasco até interessante, que é um frasco de 1 litro, e uma seringa de 20 ml ou de 50 ml. A gente usa seringa mesmo, muito legal. É uma seringa de vidro e a gente coleta a amostra com o transformador ligado, não precisa nem desligar. Igual nós vamos lá. Ainda bem que a gente está ligado, né? Quando vai coletar sangue, né? Desligar não é muito bom. Tem gente que não aguenta e desliga. Não. Mas vamos pensar que assim é o melhor. Sim. Então, aí, cada transformador, ele tem um RG, que é o número de série dele. Cada um tem o seu. Então, ele chega no laboratório, nós registramos essa amostra com o RG e ele vai para duas análises. Vai para análise físico-química, que verifica se o óleo mineral ele está se comportando com a finalidade dele, que é isolante e refrigerante. Então, a gente faz os ensaios, existem parâmetros de referência e a gente diz, está bom ou não. Se está tudo em ordem, coloca uma recomendação de uma nova amostra depois de 1 ano, que é 12 meses. E a cromatografia, que é a chave do sucesso da manutenção preditiva, nós fazemos uma extração dos gases dissolvidos no óleo e, através do tipo de gás, da concentração do gás e da relação do gás, nós damos um diagnóstico. Aí entra o Milton, que é o craque no diagnóstico, aí ele olha. Então, nós temos um laboratório, que é o laboratório clínico, que faz as análises. E tem um médico, que é o Milton Júnior, que olha o resultado dos ensaios e aí ele fala, opa, esse tem alguma coisa errada aqui. Isso, aí ele tem 3 possibilidades. Se tiver tudo normal, volta uma vez por ano para coletar de novo.
Exame de rotina. Isso, de rotina. Volta daqui a um ano. Se ele vê que tem uma suspeita, ele fala, opa, vamos fazer uma nova amostra e vamos confirmar. E se ele vê que está muito crítico, ele manda um recado para o nosso cliente, que normalmente é a concessionária, dizendo, tem problema, desliga o equipamento elétrico e vai para uma inspeção interna. Aí vai para um hospital, para uma oficina de manutenção, tira a tampa do transformador, abre e verifica o que tem de doença. E eu diria que 99% dos diagnósticos que o Milton, ele que é o responsável, que assina os relatórios, na hora de fazer a inspeção do equipamento, abriu o paciente, olhou, sim, ele está ruim e vai corrigir. E Esse é o nosso expertise. Maravilhoso. E aí, como que funciona essa parte, por exemplo, da troca do óleo? Porque num carro, por exemplo, a gente precisa fazer a troca desse óleo a cada 10 mil quilômetros que a gente roda com o veículo. Esse é o recomendado, né, de todas as montadoras e tudo mais. Nesse caso, tem prazo de validade, mesmo vocês fazendo esses ensaios, né, e esses estudos laboratoriais por ano? Sim. Tem um prazo de validade desse óleo? Como que funciona? O que acontece, como o Cláudio disse, a análise de óleo, na parte físico-química, ela dá a indicação de qual a condição do óleo, que a gente avalia se o óleo atende ou não requisitos de norma. Então, existem algumas normas. Por exemplo, um parâmetro X, ele tem que atingir um valor máximo ou mínimo. Aí tem uma série de ensaios. Quando ele não atinge igual esses parâmetros... exame de sangue mesmo, quando a gente vai fazer, colesterol é tanto, triglicérides é tanto. Tem que estar entre número X e número Y, isso, tem valores que são máximos e tem valores que são mínimos. Então, o óleo, com o passar do tempo, ele vai mudando suas características, suas propriedades, e vai envelhecendo. Assim como o óleo de cozinha. Se a gente pegar um óleo de cozinha, se você olhar, você não precisa ser especialista. Você vê que ele está meio escuro, você fala, esse óleo já está meio esquisito, está meio passado, né? Sim, já está usado. Isso, então a mesma coisa o óleo que está no transformador, o derivado de petróleo, o hidrocarboneto. Só que não basta olhar. Inclusive a inspeção visual é um teste também que se faz. Você tira e olha o aspecto visual, se ele está com características consideradas normais. Mas a gente tem que fazer outros ensaios. Experiência que vocês têm, eu imagino até que vocês já tenham bagagem suficiente de bater o olho e já saber o que deve estar acontecendo. Isso. Mas ainda assim, tem que ter a comprovação técnica, né? Até porque para o cliente tomar qualquer decisão, você tem que ter parâmetros técnicos, porque isso vai envolver lá na frente dinheiro, custo. Então, se você vai dar uma indicação de um tratamento no óleo, por exemplo, esse óleo tem que fazer um procedimento para remover a umidade, que a água é um parâmetro não adequado. É inimigo, a água é inimiga do óleo. Exato. Sim, não se misturam. Ela é condutora. Né? Isso eu lembro da aula de química. Então, para você eliminar esse excesso de umidade, é necessário que você mostre para o seu cliente. Olha, o parâmetro teor de água, que é o ensaio, teor de água no óleo, o máximo é, dependendo de algumas condições, 40 ppm, 40 partes por milhão. Se ele estiver acima disso, é recomendável que se faça um tratamento para remover esse excesso de umidade. Lógico, que seria uma hemodiálise? Isso, seria um tratamento. Teoricamente, vamos comparar assim. É um tratamento onde passa por equipamentos específicos, esses equipamentos vão fazer a remoção dessa umidade. Um filtro. Então, isso, é um filtro que trabalha com aquecimento, com vácuo. Basicamente é isso. E aí ele vai remover esse excesso de umidade, reenquadrar o óleo no parâmetro normal, e aí a partir daí ele continua trabalhando. Então ele pode ser reutilizável, dependendo da situação que vocês encontrarem lá no laboratório. Teoricamente ele pode ser reutilizado e tratado continuamente, desde que você monitore os outros parâmetros e tal. Mas é lógico que tudo tem um tempo de vida útil, né? Sim. Só completando... do jeito que você colocou, um carro é 10 mil quilômetros, precisa fazer a troca do óleo. No caso do transformador, não tem prazo. Ou seja, ele é por parâmetro e pela manutenção preditiva. E é interessante, é igual uma pessoa que nunca tomou sol, por exemplo, a pele dele está maravilhosa. Uma pessoa que trabalha no sítio, que trabalha... uma lavoura. Exatamente. Então, uma pessoa numa lavoura com 30 anos é bem diferente de uma pessoa da cidade que nunca tomou sol. Ficou exposta ao sol, é verdade. Então, o transformador é muito parecido com isso. Então, depende da utilização, da carga que ele é
imposta ao equipamento, ele pode, em menos tempo, o líquido isolante ficar ruim e precisar de uma manutenção, e um outro ele pode ser o dobro do tempo e não precisar. Então, a manutenção ela é fundamental para que um transformador ele não precise de intervenção, por exemplo, com 10 anos. Ele pode ficar com 30 anos, Sim. desde que ele seja bem cuidado. Então, na vida é isso. Por isso que a manutenção preditiva ela é fundamental, porque senão você vai ter a corretiva, que é muito mais custosa. E dá dor de cabeça sem também, contar né? o risco de o equipamento falhar. Né? Se você não faz essas manutenções nos prazos recomendados, né? 1 ano, 6 meses, dependendo do tipo de equipamento, da condição de uso, como o Cláudio falou. Então, naquela análise que o custo de um ensaio frente ao equipamento, ou a parada do equipamento, ninguém lembra assim, só lembra que é importante quando acaba a energia. Sim. Em casa, pum, apaga toda a luz e fala, putz, e agora? Né? Imagina isso numa empresa que ela está produzindo continuamente, ou numa concessionária. Que não pode parar a produção. Né? Ou uma concessionária, porque a concessionária ela tem que obrigatoriamente entregar energia na rede. Sim. Se ela entrega, ela pode ser multada pela ANEEL. E os valores das multas são milionários, altíssimas, coisas de milhões. Então, o custo é tão mais alto que a gente brinca, fala, às vezes o cara quer economizar o parafuso de um avião. O valor é tão insignificante, né? Que às vezes, e a resposta que ele vai ter, o retorno é tão importante que não compensa aquela economia. Se ele fizer na ponta do lápis, não compensa. É lógico que eu sou parte interessada no assunto, eu quero vender meu produto. Então, eu falo que é importante, mas muitas vezes o cliente não consegue enxergar isso. Você tem que sensibilizar isso aí, tem que falar para ele, fulano. Tem que mostrar, né? Provar olha, o valor da análise é menos de 0,01% do custo do seu equipamento, ou da hora dele parada. Mas... E como que funciona essa parte mesmo assim de manutenção? Já que vocês trabalham aí, um dos principais clientes de vocês é a CPFL, né? Que atende aqui a nossa região de Campinas e tudo mais. Como que realmente funciona? Quais são as demandas que vocês atendem? Vocês trabalham de forma preventiva, então vocês já têm ali uma agenda, eu acredito, né? De transformadores que vocês precisam buscar ali esse óleo para fazer o estudo e tudo mais. Mas e quando acontece um imprevisto e aí precisa de uma manutenção corretiva? Como que vocês atuam nessa parte? O nosso trabalho é de laboratório, então a gente faz toda a parte de ensaio, testes, recomendações. A parte da execução efetivamente do trabalho é por conta do cliente. A gente não interfere nisso. Então a gente indica, como o Cláudio falou, esse transformador aqui tem que desligar para fazer uma inspeção. Mas muitos clientes falam assim, eu não posso desligar, porque eu não tenho outro para colocar no lugar. Então eu vou continuar trabalhando com ele, correndo por conta e risco meu. E aí é ele que vai decidir. Arcar com essa consequência. Exato. Mas, por exemplo, vou citar uma situação que aconteceu comigo e que talvez seja um cenário que vocês consigam me explicar um pouco mais, me familiarizar a gente. Teve uma vez que eu estacionei meu carro embaixo de um poste, né, assim. E quando eu fui sair, eu tive a infelicidade de perceber que meu carro estava cheio de óleo. Numa situação como essa, onde que vocês entram nessa situação ou como vocês auxiliam o cliente nesse aspecto? Porque, pelo que eu percebi, já seria uma manutenção corretiva. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Provavelmente, esse transformador de poste, que o Cláudio disse, é o transformador de distribuição aérea. Sim. Bom, se ele não falhou, se ele estava operando, se ele não queimou, provavelmente, ou ele estava com algum vazamento, que acontece, né? Isso pode acontecer. Pode, porque é um tanque. O transformador a gente brinca, né? Que é um equipamento elétrico que o químico gosta de brincar. Porque lá tem papel isolante, tem óleo isolante, tem borracha, tem metal, tudo. tem tudo. É um reator químico, na verdade, com energia elétrica. Então, você tem 13 mil volts desse de posse e sai 220, 110. Então, esse equipamento provavelmente estava vazando. Ele não deve ter queimado, não deve ter dado um curto, nada. Eu suponho que ele devia estar com algum vazamento e foi escorrendo. E eu fui premiada. Foi embaixo dele. Mas acontece. E nessa parte de sustentabilidade, por exemplo, como que vocês trabalham com isso? Porque eu acho que é um assunto que a gente vem ouvindo muito, né? Assim, o selo verde, essa preocupação do meio ambiente. A gente sabe que o óleo, ele é inimigo da água. Então, tem toda essa preocupação, eu acredito, em relação a isso, né? E eu sei que vocês têm essa preocupação
com a sustentabilidade, pelo que eu me lembro muito bem conhecendo lá o laboratório de vocês. Ok. Gente, olha essa produção maravilhosa. Opa. Muito obrigada, viu, Luquinha? Obrigado. Por um cafezinho aqui, ó, pra gente. Ok. Coisa boa, muito obrigada. bem, muito obrigado. Cláudio, pra você. Um cafezinho, tá até uma bolachinha aqui. Então, Chique. tá chique. Ô, Laísa, só completando, o nosso alvo, ele não são esses transformadores de distribuição que você estacionou embaixo. Teve o azar. São aqueles Deu azar. transformadores de subestação, Isso. aqueles grandões. Isso. Tem imagem que a gente consegue colocar pro pessoal, pelo menos, né? Porque às vezes por imagem a gente consegue ter uma noção. Porque Então, quando a isso. pessoa fala transformador, talvez a primeira imagem que venha na cabeça sejam esses transformadores de poste. Isso que a gente vê, né? A Que a gente gente olha vê. na rua e vê, mas Exatamente. se estiver na estrada, você olhar aquelas linhas de alta tensão, você quer ver aquelas torres grandes, muitas vezes ali tem uma subestação. Transformador de 30, 40, 50 mil litros. E se você for mais na origem, onde é gerada a energia elétrica, é transformador de 80, 100 mil litros de óleo. Então ele É do maior pro menor, né? É O que sempre chega, isso. O que a gente vê é o transformador de 150 litros, 200 litros no poste. Mas a origem da energia é o transformador de 100 mil litros de óleo. Entendeu? Esses transformadores de poste de distribuição aérea, eles não têm manutenção preventiva. Por quê? Porque tem que desligar ele para coletar a amostra. E eles são milhares e milhões. Então, E isso quem faz é o pessoal da concessionária. Isso. Então, como é que funciona os transformadores de distribuição aérea? É como se fosse um fusível na nossa casa. Então, a concessionária, ela tem todo um sistema de monitoramento e quando dá um problema, ela tem um prazo para ir lá e substituir. E os transformadores aéreos, eles têm 25 anos de vida útil pela ANEEL. E os grandes, que é o que a gente trabalha, são 35 anos. Então, o nosso alvo são equipamentos grandes que, se ele falhar, ele vai deixar uma cidade sem energia elétrica. E se um transformador de distribuição falhar, ele Vai deixar deixa um bairro uma apenas rua. ou uma rua. Uma rua ou, no máximo, um bairro. Pode ser que é muito seja a sua pequeno. rua, né? Pois é. Pode ser uma rua, pode ser a sua. Então, o que a tecnologia que nós dominamos, ela é importante que antes dessa tecnologia de manutenção preditiva, os transformadores grandes, eles vão falhar. Tudo na vida um dia falha. Então, antes dele falhar com a tecnologia, e se for fazer uma análise periódica, que é uma vez por ano, nós vamos dizer, ele está doente e vai provavelmente morrer, vai falhar. Então, hoje, poucos equipamentos falham antes da gente dar uma indicação. Por isso que é muito importante. Isso aí. Olha, esse é da Siemens. Esse é da Siemens, que é onde eu trabalhei, que era transformadores União, Esse é grande. na década de 80. Esses grandões aí. Ele tem uma válvula, um registro na parte inferior, e você pode pôr a mão nele, que não dá choque, abre o registro e tira uma amostra. Uma amostra e vai para o laboratório. Isso deve ser. Então, esses são os equipamentos. E quando a gente fala de subestação nas empresas, assim, também vai ter essa mesma necessidade. Sim. Vocês também trabalham com essas Sim. indústrias Sim. nesse aspecto? Sim, a ideia é a mesma. A indústria, muitas vezes, a diferença da gente compra energia do poste e entrega 110, 220 volts na tomada da gente. A empresa, normalmente, ela compra energia da concessionária já numa alta tensão. Ela compra em 88 kV, 88 mil volts. A gente compra 110 volts. Eles compram 88, 138. Então, aí cabe à empresa fazer essa conversão da energia. Então, a CPFL, por exemplo, entrega energia para uma empresa na subestação de entrada, que chama. Então, essa empresa vai fazer toda a conversão da alta tensão para baixa tensão até... Para atender a demanda da indústria. Então, ela vai fazendo o rebaixamento da tensão de 88 para 13.8, de 13.8 ou 13.200 volts para... Aí ela vai distribuindo dentro da planta dela. Dentro da necessidade. Isso, tem empresa, por exemplo, que tem potência instalada mais do que cidades. Eu já vi empresas... Montadoras, né? Sim, muitas montadoras. Ou empresa de transformação de aço. De alumínio. Exemplo, alumínio, de aço. Tem a própria... De papel e celulose, siderurgia, todas têm muito transformadores na entrada.
São as subestações das empresas grandes. Elas têm usina, né? Usina de geração própria, muitas vezes, né? Porque é muita a energia. Demanda é muito alta, né? Então, por exemplo, para ela comprar de uma concessionária, a concessionária vai ter que fazer uma linha para atender uma empresa. Então, muitas vezes, eles fazem barragem, fazem a usina deles e ficam independentes. Eu não sei como é que funciona isso do ponto de vista legal, mas eles... É como a gente, por exemplo, um sistema fotovoltaico, né? Uhum. A gente tem lá, inclusive, no sistema, quando a gente gera energia, parte da energia nossa é gerada lá. Então, uma empresa assim, né, ela não pode depender. Imagina uma empresa, como você disse, uma fábrica de automóveis, a gente já foi, inclusive, em fábrica de automóveis que o cara depende 100%. Imagina a produção de carro dele inteira e dar um problema com o concessionário. E pode acontecer. Pode. Tudo bem, né? Ele pode até pagar a multa, a concessionária pagar a multa para ele. Mas aí no prejuízo, né? E a dor de cabeça não recupera. A hora parada de produção de carro, que é aquele negócio o dia inteiro parada. Então, o cara tem que ter um backup. Normalmente as empresas, elas têm, se ela... É como um avião, precisa de 2 turbinas, ele voa com uma só, mas tem 2. Então, se ela tem numa subestação, se ela tem, usa um transformador, normalmente ela tem 2. Se bem que tem empresa que eu já vi que tinha 2, queimou um transformador, não colocaram reserva e ficou pendurada a empresa inteira em um transformador só. Muita gente não sabe, né? Uma empresa ou mesmo uma cidade, muitas vezes, ela tá todo mundo, clientes nossos falam assim, olha, eu preciso dessa análise às 4 horas da manhã, porque às 6 da manhã o pessoal vai começar a acordar, vai tomar banho e tal, a energia vai aumentar, a necessidade consumo, vai cair, vai cair a cidade, vai cair a energia da cidade, porque um transformador só não dá conta, né? Então ele precisa de 2. Só que um transformador no dia anterior falhou. Então muitas vezes a gente já chegou aí, ou de fim de semana, porque no dia seguinte ele vai precisar colocar uma subestação móvel, que é um equipamento que tem um transformador em cima, que ele vai lá conectar na rede. Por exemplo, quando tem final de ano nas cidades litorâneas, que aumenta muito a demanda, eles colocam todo o sistema deles de alerta. A gente mesmo agora, nós fizemos um trabalho com uma concessionária recentemente, todas as análises eles fizeram uma rodada geral de ensaios, né? Porque a chefia já pediu para que eles fizessem um estudo para aumentar a carga dos transformadores sem precisar trocar transformador. Então, o transformador que a potência dele prevista num valor, eles querem colocar em sobrecarga. Ou seja, porque se precisar, eles não têm como. Não é questão não é nem má fé deles, é porque não tem como você comprar um transformador, uma hora ligar e uma hora desligar. É como na sua casa. Você tem 2 banheiros. Aí vem um monte de gente na sua casa e fala, vou fazer mais um banheiro hoje, agora não precisa, não tem como. É verdade. Ou o pessoal distribui lá, ou dá um jeito. Dá um jeito de todo mundo se adaptar, né? E é mais ou menos isso. Uma cidade, ela tem uma estrutura para Não, às vezes isso acontece dentro de casa. Sim. Já aconteceu comigo, né? Vou tomar banho. Aí a pessoa também vai tomar banho no mesmo horário, cai o disjuntor, né? Enfim, porque não tem a estrutura para isso, então, né? Não é uma coisa móvel, né? Tem cidades que triplicam no final do ano, ou quadruplicam o número tem 100 mil habitantes. Não, a cidade não está nem preparada para receber tanta gente. Aí toda a parte hidráulica, elétrica, tudo fica super saturada. E não tem como, a concessionária não consegue atender. Ela não tem também que fazer uma rede super dimensionada, que no resto do ano não tem uso. Não tem uso. E aí também o custo fica muito alto para manter. Com certeza. Enfim. Eu queria voltar, Laísa, para a parte de sustentabilidade que você comentou e que a gente acabou não respondendo. Não, mas vamos lá, a gente tem tempo. Tem tempo ainda para a gente falar sobre isso. É um assunto preocupante, né? Assim, e necessário. Uhum. A parte de meio ambiente e sustentabilidade é importante e agora eu não vou perder a oportunidade de fazer uma propaganda para a CPFL de novo. Você comentou que caiu óleo no carro e a gente falou do óleo mineral isolante, que é um derivado de petróleo, que é o hidrocarboneto. O que a CPFL desenvolveu em 2011? Um transformador ecológico. Então, aqui no estado de São Paulo, na região da CPFL, ela padronizou transformador verde, transformador ecológico. O que significa isso? Que dentro do transformador existe um líquido isolante que não é um derivado de petróleo. É um líquido à base de soja. E o Brasil é um dos maiores produtores de soja. Então a CPFL
dentro de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, junto com uma fábrica de transformador de distribuição, a Itaipu Transformadores, desenvolveu o transformador verde. Então, quando você anda nas cidades de São Paulo e vê no poste transformador pintado de verde, escrito transformador ecológico, o que tem lá dentro? Óleo à base de soja, que é um produto renovável e um produto brasileiro. Então, isso é muito importante. Não queria perder essa oportunidade das pessoas que vão assistir, que nos estão ouvindo, viu um transformador verde, lá dentro tem óleo de soja e é o óleo lá do Carrefour. Óleo de um supermercado normal, óleo base alimentícia, que ele é feito um tratamento, é feito uma ultrapurificação, uma aditivação. Não é o óleo de cozinha não, tá, gente? Que a gente tá falando. É o óleo, a base da soja, a mesma coisa que a gente usa na culinária. Porém... ultrapurificado, aditivado. Tratado para essa finalidade. Então, olha que é importante. Então, hoje, está substituindo um derivado de petróleo por um produto renovável, um produto verde. Ok, queria deixar esse recado. E aí a questão do vazamento, né, o escoamento indevido, por exemplo, vazou um transformador com esse fluido, o nível de preocupação é menor do que com um derivado de petróleo. Exatamente. Então, tem a preocupação, né, tudo tem limite, tem os valores... biodegradável. Mas ele é biodegradável, então a natureza consegue administrar... Absorver e não se prejudicar com isso, né? Isso, porque o derivado de petróleo, ele tem as implicações de você ter que fazer, no caso de acontecer algum acidente, chamado de remediação, remover a água onde está contaminado, e remover a água é uma coisa difícil, né? Remover os contaminantes da água, ou se ele vazou no solo... Então, é preocupante, a gente tem todo um ecossistema que a gente precisa se preocupar, né? Tem os lençóis freáticos, enfim, que a gente tem essa preocupação. Enfim, os nossos mananciais, né? Eu fico tão triste de ver, eu sei que não é o assunto em si, né? Mas teve uma necessidade, uma reportagem que eu fui fazer uma vez, e eu precisei bem aqui pro interior de Itu mesmo, tem o rio ali, onde né? você vê um pedaço do Tietê, né? Nossa, ali tá cheio de espuma, triste né? demais, né? É muito triste. A gente chega em São Paulo, na capital, a gente já se depara ali com o Tietê, com Pinheiros, a gente já entristece o coração, né? Mas ali, essa região é um negócio absurdo, tanto de lixo, tanto de espuma, o tanto de contaminação é o que vem, né? É o que vem de São Paulo mesmo. Teve uma época que estava bem seco. Muito triste. Mostrou o fundo, mostrou um monte de garrafa PET. Então. Que tava tudo, o pessoal tava aproveitando para limpar, porque não tinha acesso, né? Então, acho que é triste, né? É claro que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização, acho que não só das empresas, mas os empreendedores, eles acabam sendo, acho que, mais expostos nesse sentido, porque vocês, querendo ou não, são geradores de trabalho também, né? Vocês geram emprego, né? Nós estamos, acho que já... Esse ano não, né? Mas o ano que vem, a nossa certificação da 14001, então nessa questão da ambiental, ISO. Isso, da Legal. ISO. A gente já tem outras certificações, tanto a 14001 quanto a 45001, na questão da saúde ocupacional. Então, essas duas preocupações, a gente já está identificando como uma necessidade do mercado. Então, provavelmente, o ano que vem, espero que a gente, né, consiga essa certificação. Vamos conseguir, sim. Porque é um trabalho, né? O problema é que, às vezes, é assim, a gente busca... trabalha, tem gasto e desgaste, porque é muita coisa, é muita exigência. Burocracia, né? E hoje as empresas exigem, só que muitas vezes a gente participa do mercado e nem todos os concorrentes têm essa preocupação, vamos dizer assim. Então, muitas vezes você participa de um processo de licitação, onde isso não fica muito claro que é uma exigência. Se você não tem, isso depois contra a empresa. Se você tem, o seu cliente muitas vezes não quer pagar por isso. Ele entende que é meio que uma obrigação. A gente entende que é mesmo, uma preocupação. Mas teria que ser. Mas acaba sendo Aqui no Brasil, a gente entende que acaba sendo um diferencial. Os empreendedores que investem e que se preocupam com essas certificações, né? Porque aqui as coisas elas demoram um pouquinho mais para acontecer, né? Eu lembro quando eu trabalhei numa multinacional. Essa preocupação com a sustentabilidade, com a necessidade, assim, dos colaboradores, né? Isso, ergonomia, isso já era uma coisa
que já estava dentro da empresa por conta da matriz na Alemanha, Sim. né? Que são países mais desenvolvidos, que já passaram por várias situações. Então, eles trouxeram essas necessidades também para o Brasil e tudo tem que ser muito bem comunicado e tudo andando em linha. Sim. Né? Então, aqui a gente vê essa dificuldade que os empreendedores têm de serem reconhecidos por terem as certificações de sustentabilidade, né? Se preocupando com a necessidade dos colaboradores, né? Para tentar andar certinho, né? Sim. É que, infelizmente, são muitas burocracias e os desafios são grandes. Sim. Inclusive, falando em desafios, quais foram os maiores desafios que vocês já enfrentaram até aqui e os desafios, assim, que realmente marcaram vocês? De experiência mesmo, assim, profissional, lidando com os clientes, ou até com um projeto que vocês tiveram que desenvolver, enfim. Conta aí pra gente um pouquinho. Eu diria que o maior desafio de um empreendedor, de um empresário, é você fazer a passagem da área técnica para uma área administrativa. Então, no início, foi muito difícil. O nosso país ele é muito burocrático, então a gente sofreu muito na área contábil, na área administrativa, porque o nosso forte sempre foi a área técnica. Então eu vejo um grande desafio e não tem jeito, é trabalho, trabalho e trabalho. Então... Você tem que ir para partir dessa área de comunicação, então, comercial. Exato, porque como a gente brinca, eu sou químico e o Cláudio é engenheiro, mas eu sou engenheiro para brincar. Eu falo, nós somos tudo engenheiro. Um complementa o outro. Não, o problema é que a gente é muito técnico, como ele disse. Então, a gente se preocupa muitas vezes em resolver o problema do outro técnico, que é o outro engenheiro que está do lado de lá. Então, a gente... às vezes até a gente sabia que a empresa tinha uma certa dificuldade até para pagar a gente e falar assim, vamos resolver o problema dele, depois a gente vê como cobra. Muitas vezes o cara falava assim, poxa, mas eu não vou poder, não é que eu não vou poder te pagar, a burocracia aqui na empresa é muito grande, para ele pagar vou demorar 2 meses para gerar um pedido de compra, e ele ficava com aquela preocupação, puxa, Entendi. Agora eu falei, não, vamos resolver o seu problema, depois a gente vê isso. Depois a gente vê essa parte. Então a gente teve essa dificuldade, né? E agora a gente está um pouco mais cuidadoso com isso, justamente... Mais experiente também, né? E também tem passado para as outras pessoas, porque tudo era ou eu ou o Cláudio resolvia, ou eu ou o Cláudio... Então, e as pessoas aproveitavam essa oportunidade. Essa lacuna, né? E falavam assim, o Cláudio falou. Então, aí o pessoal, nosso técnico, falava, tá bom, como se ele falou, vou fazer, né? Precisa fazer essa amostra na frente, esse cliente aqui. A gente hoje tem clientes que a gente tem isso aí, mas está em contrato, eles pagam um diferencial no valor. Antigamente, na base da conversa. Da confiança, ele né? chegava lá e falou, o Cláudio falou que vai fazer isso aqui na frente. Aí as meninas, das técnicas, perguntavam para mim. E eu falei, bom, se ele falou, se o Cláudio falou, né? É para fazer, tá bom. E aí, muitas vezes, aí o cara começava a acostumar, tudo era urgente. Falava, bom, desse jeito não dá. Aí ele saiu um pouco, deixou o pessoal da nossa área comercial para não ficar justamente nessa dependência, ou minha ou dele. Ainda tem isso bastante, né? Mas essa dificuldade, a gente... Não dificuldade, mas essa... Designar as demandas, assim, né? Entregar, isso. Cada um cuidar da área... Você cuida da parte administrativa. Isso. Se o cliente não paga, a gente ficava... deixa ele, depois a gente vê isso aí, vai. Aí o pessoal nosso que cuida da parte de cobrança fala assim... finanças. Vocês que sabem, ele não tá pagando. O que eu faço? Fala, meu Deus, e agora? Vou mandar ele pro cartório. Fala, não, espera um pouco mais. Até uma hora falar, não, deixa, não tem mais o que segurar. Aí o pessoal... acabava tomando as medidas porque não tem jeito. As medidas cabíveis ali, né? Por mais que a gente queira segurar, né? Ou tentar ser amigo nessa hora, né? Não tem jeito. Porque é uma empresa, assim, como eu sou uma empresa pequena, a gente já, né, ainda, vamos dizer assim, estruturalmente, né, em número de funcionários, né? A gente não é uma empresa, obviamente, não é uma empresa grande, mas nós prestamos serviço para empresas muito grandes. E o compromisso nosso também é muito grande. Então, a gente tem que ter um... Fala a mesma linguagem, né? E aí o pessoal começa a respeitar. Mesmo uma empresa grande, muitas vezes ele fala assim, não, o contrato venceu. Eu posso te mandar ele mesmo falou assim, olha, eu nem vou te mandar a amostra até não renovar o contrato. Teve um cliente nosso recentemente que ficou 2 meses com um monte de análise parada. Ele falou, não faça nada. Segura todas as amostras que eu tenho aí com você. Ele já tinha mandado as amostras, mas como venceu o contrato, ele falou, não posso. Segura tudo aí. Eu falei, você quer que eu vá fazendo a análise? Assim que sair o contrato, ele falou, não faz nada. Segura tudo.
Aí Quando tudo tiver certinho, assinado, demorou 2 meses. Só que depois que a hora que assinou, foi aí veio aquela loucura. Aí ele falou, não, eu preciso disso e tudo em 10 dias, porque eu demoraria 1 mês. Aí eu sabia que ia acontecer isso. Eu até falei, pessoal, a hora que ele liberar, ele vai querer tudo correndo. Mas faz parte, né? Aí, e como que vocês, ao longo desse processo, né, de se descobrirem empreendedores, né? Porque como vocês são muito técnicos, teve todo esse aprendizado que vocês tiveram que obter ao longo do caminho, e eu acredito que vocês aprendem todos os dias um pouquinho mais, né? Uhum. E como que vocês lidam com pessoas? Como que vocês criaram essa habilidade de lidar com o cliente, com a necessidade urgente de um cliente, ou com um colaborador que às vezes não está correspondendo àquela necessidade que vocês têm também? Como que vocês administram isso? Porque vocês são presentes total ali na empresa, né? Eu diria que o nosso maior desafio sempre foi concentração de informações. Então, o que nós tivemos que aprender é separar um pouco, estruturar a empresa, colocar os departamentos com uma certa autonomia. E, de novo, a gente teve sorte na área administrativa, a minha filha Estela, e na área técnica, a Letícia, filha do Júnior, elas conseguiram andar sozinha. Então, o desafio é não concentração e profissionalização. Nós temos que ser profissionais, não adianta ser amador na nossa área. Por quê? Porque é um indivíduo, é uma pessoa. Se você der um diagnóstico errado, ele pode vir a falecer. Então, o desafio maior é esse. Concentração, tem que diluir as tarefas. E eu acho que nós conseguimos superar isso. Nós começamos com uma única concessionária, a CPFL. Hoje nós temos mais de 30 concessionárias no Brasil inteiro que a gente Vocês atendem o Brasil todo, nível nacional. A nível nacional. E é um sucesso. Então é isso, é deixar de concentrar todas as informações, tanto em mim como no Milton Júnior. Designar um pouco mais, abrir o leque, né? Se desapegar, assim, de querer ter o controle de todas as coisas, né? Exatamente. Assim a gente consegue distribuir. As pessoas também vão, porque as pessoas gostam de ter responsabilidade. Por exemplo, autonomia, né? Autonomia, responsabilidade. A Estela na parte administrativa, ela cuida toda a parte administrativa, na parte de qualidade, na parte pessoal, e isso dá muito trabalho, né? Ainda mais hoje que você tem ela que fica naquela lida diária ali com o cliente, né? Com a necessidade e tudo mais. Interno e tal. E a Letícia com a parte técnica. Então, foi bom que elas conseguem, e elas têm um bom relacionamento pessoal, então a coisa flui bem. Então... Que bom saber, né? Que vocês, como sócios, né, têm uma excelente afinidade, se relacionam bem, conseguem falar de problemas de uma maneira muito saudável, né? Conseguem... É muito bonito você ver isso, né? Uma sociedade saudável, né? Em que os dois são técnicos, se complementam dentro da empresa, respeitam o posicionamento, né, e a experiência um do outro. Sim. E que vocês conseguiram, de certa forma, né, incluir a família de vocês também nesse mesmo propósito. Sim. Né? Qual que é o sentimento que vocês têm em relação a isso? Não vai se emocionar, hein, Cláudio? Não, tranquilo. Mas pode se emocionar, eu não ligo, porque eu sou emotiva também. Nós trabalhamos junto há 21 anos, e isso não é qualquer empresa que pode se dar ao luxo de ter todo esse tempo, e a emoção é essa mesmo. Ter pessoas da família com quem a gente possa passar o bastão. Por quê? Porque não tem jeito, a vida é assim mesmo. Eu estou chegando já numa idade que tem que ir passando o bastão. Então nós temos com quem passar o bastão, isso é muito importante. Tá longe. Ele está sempre, mas ele falando, calma. Vai empurrando um pouco mais para frente. Então, tem muita experiência ainda. A emoção é essa, é poder. Eu tenho certeza que a nossa empresa é um sucesso. Por quê? Porque a gente, financeiramente, nós estamos numa situação boa, nós temos muito cliente, nós somos reconhecidos no mercado e tem pessoas de nossa confiança e de família que estão junto com a gente, passando o bastão para eles, e que nós podemos vir tranquilo aqui, tirar uma semana de férias, que não vai parar.
a situação continua. Não andando. mais que uma semana também. Não quem exagerar. empreende não descansa, né? A verdade dos fatos é essa, né? Estão trabalhando sempre aí. Conseguem até tirar uns dias aí de folga para dar uma, né? Recarregar a bateria, né? Sim. Enfim, trocar o óleo. Isso. Literalmente, né? Literalmente, fazer uns ensaios aí, fazer uma pausa. Mas isso é muito bom, acho que ter com quem contar, né? Sim. É isso aí. É verdade. E como que vocês lidam assim? Como a área de vocês é muito técnica, né? E de certa forma exigem profissionais extremamente qualificados para trabalharem com vocês e, né? Nessa prosperidade. Como que vocês encaram o mercado atual? Porque assim, todos os empreendedores que passam por aqui são unânimes em dizer que o maior desafio hoje é encontrar mão de obra qualificada. Pessoas mais jovens que queiram realmente trabalhar e tudo mais, com essa garra, com essa vontade. Tá difícil. Porque é uma geração um pouquinho diferente, né? Da de vocês. Eu posso dizer, porque o Cláudio também pode E vocês têm complementar. filhas aí que estão, né? Que deram sequência aí, que estão dando sequência no negócio de vocês. É que a nossa área, ela é, como você mesmo já falou, é muito específica. É uma área de química, porém, por exemplo, na graduação onde eu estudei, eu não sabia nem que era transformador. Comecei a ver isso aí. Quando eu comecei a trabalhar. Os técnicos... Na área mesmo, né? Na hora que você põe a mão na massa que você aprende mais. Os técnicos que estão lá, eles têm... a gente passa um treinamento, mas ele tem que ter, vamos dizer, o básico. Ele tem que saber operar alguns instrumentos de laboratório. Né? Então, ele tem que saber o que é uma vidraria, o que é uma proveta, o que é um termômetro, o que é um densímetro, o que é uma balança, e saber operar o básico. Mas ele não sabe, muitas vezes... Lógico, depois no dia a dia, depois do treinamento, mas fazer todos os procedimentos nossos estão previstos em norma. Então, ele vai fazer um teste para determinar a umidade, como eu falei. Ele vai usar um equipamento, vai operar daquele jeito, tal. Então, ele tem que ter um treinamento para isso. Só que, realmente, como você disse, hoje em dia está difícil porque talvez seja não um problema, mas uma característica dessa geração, né? Pessoal... meio receoso, né? De meio entrar inseguro, no mercado. Ou inseguro. Por exemplo, eu até estava comentando hoje cedo, com a Isabel, de manhã dirigindo, a dificuldade de encontrar o pessoal. Hoje, mais jovem, eles ficam meio perdidos. Parece que eu com 15 anos, com 14 anos, já sabia que eu ia fazer técnico, químico. Com 18 eu entrei na Unicamp, com 17, aliás. Com 21 anos, eu já estava, com 22 anos, já estava dando aula na universidade. Então, eu já sabia que eu queria. E aí... A geração de vocês, eu acho que elas tinham, assim, muito... Tá com medo, mas vai com medo mesmo, assim, tá né? Com medo, você não tinha escolha, né? Ou vai, tem que fazer, tem que fazer o negócio acontecer. Hoje em dia, eu acho que como existe um leque, assim, de escolhas maior... Disperso, né? Assim, porque você vê, antigamente, na época de vocês, não existia esse lance de faculdade à distância. Concorda? Isso. Não Cláudio tinha. Tinha 2 opções, eu não tinha nenhuma. Então... Meu pai era pintor de parede. Ele não tinha condição de pagar Exatamente. nada. Ele não podia. Sempre estudei em colégio público, sempre andei de ônibus e quando eu estudei no segundo grau, a gente tinha que levar comida, porque não tinha dinheiro para comprar. Tinha uma cantina, mas não tinha dinheiro. Não tinha condição para isso. Então... Era no ônibus, marmita, estudando em colégio público, então você acabava, vamos dizer, forjando a pessoa com mais, né? As experiências, né, da vivência ali, de você conseguir estudar, era um pouco mais assim, na raça mesmo, né? Você tinha que ter muita vontade para conseguir se formar, tinha que ter vontade mesmo, né, de fazer o negócio acontecer. Hoje em dia... O acesso às informações estão, acho que, mais fáceis. Sim. Né? Então, quando que na minha mente... Até quando eu fui fazer faculdade, eu entrei na faculdade em 2009. Ainda existia muito essa necessidade de você saber que faculdade que você era formado. Eu me formei na Unicamp, eu me formei na USP, eu me formei na Unesp, eu me formei na PUC. Hoje, não que a faculdade não seja importante, né? A universidade não tenha nome, não é isso. Mas... Como existe, acho que, mais opções, né, de você adquirir conhecimento, formação acadêmica e tudo mais, então, as coisas foram se diluindo, né? Essas necessidades foram se diluindo. Eu acredito muito que o mercado está se transformando muito em ver mais as competências que aquele colaborador tenha, mesmo que ele não tenha tanta experiência profissional, né? Se ele tem vontade, acho que já é um bom início de que, né, o profissional... Pode ser muito bem-vindo na empresa, enfim. Eu diria que nós estamos em Campinas, que é uma cidade
que ela tem muito colégio técnico, então, teoricamente, seria muito fácil a gente contratar colaboradores, mas não é. Na prática, a não. mão de Tá obra, vendo? na prática, é muito difícil. E o que a gente tem feito e acaba sendo um sucesso? Tem que ter treinamento. Então, nós contratamos colaborador e o treinamento é a chave do sucesso. Então vocês Agora é investem nesse difícil. conhecimento Sim. e nessa dedicação, né, do colaborador. O problema é que... Nem é problema, mas a característica é que você descobre isso, não é assim, eu coloco hoje, amanhã, uma semana, não sei se ele tá bom ou não. Tem tudo isso aí, demora 2, 3 meses. Cada um tem um... Tem um tempo, mas um a gente, tempo, né? E assim, o nosso trabalho ele requer muita atenção. Tem amostras que eu só posso fazer uma vez o teste. Aliás, a maioria deles eu só posso testar uma vez. Se errar, então... Aí o prejuízo é de vocês, o por prejuízo... exemplo. Então, exato. Então a gente tem sempre um técnico mais experiente do lado... Para orientar, para coordenar. Tudo que ele... Então ele faz, o técnico tem que olhar. Só que se o técnico olha, ele não consegue fazer a análise dele, porque ele está fazendo a análise dele, então ele tem que parar para acompanhar o técnico em treinamento. Então, a primeira etapa é o técnico novo ver o outro como faz. Depois, na segunda etapa, ele faz e o outro supervisiona. E essa supervisão, ela vai, com o passar do tempo, diminuindo. Até a hora que o técnico nosso dá o sinal verde e fala, não, ele já está autônomo, já pode voar. Então ele vai sozinho. Aí fica mais tranquilo. Mas nesse meio tempo... Tem essa dedicação toda, né? 2, 3, 4, 6 meses. Porque tem ensaios realmente que, como o Cláudio comentou, a cromatografia, que é um ensaio, é uma seringa por transformador. E o transformador pode estar a 3.000 quilômetros daqui. E o cliente precisa saber dessa análise para saber se o transformador está em condições de operação ou não. Se ele continua ligado ou não. Se ele desliga ou não liga. E o que eu faço? Eu não posso falar para o meu cliente, falar, então, o meu técnico perdeu a sua amostra. Manda outra. Fala, mas não tem outra, porque era uma amostra naquele cenário que ele queria ver aquele momento. Então, ele não pode errar. Então, quando a gente tem essas situações, lógico que a gente não vai colocar uma amostra numa pessoa em treinamento na situação. Sim. Ele vai começando com amostras que a gente faz até internamente. A gente pega uns testes lá que está em duplicata, ele começa a mexer e tal. Até ele fazer... ganhar experiência, até ter um pouco mais de segurança, Sim. né? Muito interessante. E os planos para o futuro da MGM? Quais são os planos de vocês para os próximos anos? O que vocês almejam aí, né, daqui para frente? Nós temos um planejamento de expansão lá em Campinas, de aumentar 70% a área útil no mesmo local que a gente está hoje. E nós temos uma notícia muito boa de expansão, é que em abril desse ano de 2024. Isso, nós abrimos uma filial na cidade de Fortaleza, no Ceará, para atender a demanda dos equipamentos eólicos e solares na região, que a região norte e nordeste, principalmente nordeste, ela tem aumentado muito a demanda e as geradoras na parte fotovoltaica. Então nós abrimos uma filial lá em Fortaleza e está tendo muito sucesso. Foi um grande sucesso para atendimento local, que foi uma necessidade dos nossos clientes. A própria CPFL, ela tem muita geradora lá no Nordeste e a gente hoje está atendendo pertinho deles lá e foi um grande sucesso. Sim. Um problema nosso desse nosso mercado é a logística. O material que a gente usa tudo, a maioria é frasco de vidro, seringa, tudo vidro. E você coloca o óleo dentro de um frasco de vidro. E uma transportadora para trazer a 3.000 quilômetros daqui, para quebrar... É coisa de 10 segundos. E não é todo mundo que tem o mesmo cuidado, o mesmo zelo, não né? Tem. Infelizmente. Então, você imagina o cara tira uma amostra única de um transformador que está numa situação crítica e aí a gente abre o frasco quebrado. Já era. E aí acontece exatamente isso que você falou agora, né? Ele fala, o que eu faço? Aí eu vou mandar outra. Demora, às vezes, 3 dias para chegar e tem equipamento. O Cláudio também tem experiência. Eu fui recentemente um cliente que ele disse que o equipamento dele parado por dia custava 500 mil reais. Meu Deus. Então, 500 mil reais por dia. Então, ele tem que tirar uma amostra. Que responsabilidade, né? Então, aí a pergunta dele foi... Eu até estava numa mesa e um gerente, sei lá, acho que era diretor, ele estava bem nervoso com a situação. Porque ele falou, custa 500 mil. Ele falou assim, custa 500 reais por dia. Eu preciso saber se eu deixo ligar meu transformador, sim ou não. Aí eu falei para ele... Não sei, porque não sabia, não tinha como responder para ele. Aí ele ficou nervoso.
No final, mas é porque tem situações que o cliente, ele quer uma resposta, sim ou não. É como a gente vai no médico, muitas vezes fala, doutor, eu tô bom ou não? Eu falo, então, não sei, preciso acompanhar, preciso ver, preciso tirar uma nova amostra. Ele acha que a gente tá enrolando. É porque muitas vezes o diagnóstico não é tão simples assim. O resultado, ele fica meio uma névoa. Às vezes fica meio turvo, né? Então você não tem como. E como eu vou dar uma orientação para um cara desligar um transformador desse porte, e se ele desliga e não vê nada? Eu respondo por isso. E se ele não desliga... E acontece alguma coisa. Então ele que falou, responsabilidade, então, hein, gente? Ele falou que ele fez coisas ali que ele gastou muito dinheiro e ele falou que não precisava, tal. Eu falei, mas aí não tinha como saber. Só fazendo teste para saber. Enfim, então essa unidade lá no Nordeste, ela acabou resolvendo em parte o problema, porque muitos clientes que têm necessidades regionais para uma análise mais rápida, mais urgente, né? Isso, então ele está ali, é uma UTI, vamos dizer ali. Ele resolve isso e a tendência é que essa unidade vai expandir e atender o mercado, que ele é muito grande. Só que, de novo, para a gente aumentar a nossa capacidade em 3, 4, 5 vezes, eu preciso de equipamento, e essa é a parte mais fácil. É só comprar, só ter dinheiro para comprar. A parte de estrutura, que também não é difícil, né? O problema continua sendo gente. Mão de obra. Mão de obra, exatamente. Qualificação de gente, contratação, enfim, tudo isso daí. E gente é gente, né? Mas vai dar certo. Nós vamos superar isso. Com certeza, não tenho dúvida. Vocês chegaram até aqui, não foi à toa. Tem propósito no que vocês fazem, né? Dá pra ver o amor que vocês sentem pelo que vocês, né? Pelo negócio de vocês. E mesmo com todos esses desafios de lidar com um cliente ou outro, às vezes que, né, que quer uma resposta rápida, enfim, vivemos em uma sociedade um pouco mais imediatista hoje. Sim. Então as pessoas, elas querem respostas rápidas e não é só na área de vocês, eu acho que é em tudo, né? Em tudo na vida. Então, às vezes a gente mesmo sabe que a gente tá com uma dorzinha aqui, tem que ir no médico, mas aí você fala, vou ver aqui no Google para ver o que pode ser. A gente já começa a tentar, né, ter um pouco de conhecimento, né? Pra gente não chegar, às vezes, nu e cru, né? Numa consulta. Então, é um pouco do ser humano também. Sim. Enfim, tem alguma consideração final que vocês gostariam de fazer? Abordagem? Algum diferencial da empresa? Vocês se destacam porque o mercado que vocês atendem é bem específico, né? Os clientes de vocês que vocês atendem são grandes clientes, grandes empresas, então vocês já têm uma credibilidade e um nome muito forte no mercado, mas fiquem à vontade para fazer as considerações finais aí da MGM. Enquanto a gente estava aqui conversando nesse podcast, foi aparecendo aqui os contatos de vocês, o site, os telefones e tudo mais, para o pessoal entrar em contato, né? Possíveis clientes aí também entrarem em contato com vocês, caso haja essa necessidade. Mas tem alguma coisa que a gente acabou deixando passar? Eu vou falar alguma coisa, depois o Cláudio pode completar. Assim, de maneira geral, que a gente tem essa trajetória, como você mesmo citou, nós estamos há 21 anos no mercado. Começamos basicamente com 3 ou 4 pessoas, hoje estamos mais de quase 30. E essa é a ideia nossa, de expansão, continuar crescendo. A gente sabe, e eu até... é um orgulho, nós sabemos o grau de importância que esse tipo de trabalho precisa ter. Talvez as pessoas nem saibam quão importante mas é importante ter esse tipo de empresa. Não só nossa, temos concorrentes também, que também cada um desempenha seu papel, cada um na sua área. A gente não vai dominar o Brasil inteiro, né? Mas a gente sabe que é importante ter esse trabalho. Esse trabalho de manutenção, de laboratório, que dá o suporte para todos os clientes, precisa ter. E nós respondemos, nós falamos por nós, né? A nossa responsabilidade e o compromisso que a gente tem com os nossos clientes. Então, isso a gente não vai diminuir. A gente vai fazer a gente pretende crescer, mas sempre mirando na qualidade. Não vamos aumentar de maneira desordenada, porque nós vendemos confiança, confiabilidade e segurança. O cliente precisa disso. Se ele não tiver essa segurança, ele, preço por preço, vai procurar outro. Então, a gente não vai crescer de uma maneira desordenada. É isso aí. E aí, Cláudio? Ok. Como foi falado, nós somos uma empresa que é uma UTI, o que significa que nós estamos no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, um mês e o ano todo. Então, nós damos suporte ao nosso cliente online 24 horas por dia. E o que eu queria dizer
é que o sucesso de uma empresa, ela não depende só de uma pessoa. Nós somos uma equipe, um time, e eu acho que todos que participam da MGM, eles fazem parte desse sucesso. Então, eu queria agradecer a todos os nossos colaboradores, as nossas famílias que têm dado suporte, e é isso aí, a chave do sucesso é humildade, dedicação, trabalho, trabalho e trabalho. Muito legal. E foi muito bom a gente vir aqui e poder passar essas informações de algo tão específico que é a manutenção de transformadores de potência. Eu por só exemplo, posso agradecer. Eu não conhecia essa área, não imaginava, né, essa necessidade. Então, eu acho fantástico empresas como a de vocês, que são, assim, sérias no que fazem, têm essa credibilidade, né, e essa paixão mesmo, porque quando a gente faz com amor, pode ser difícil, pode ser num sábado, pode ser num domingo, não importa, né? A gente busca entregar o melhor e vocês fazem isso com maestria. Então, parabéns. Muito obrigado. Né? Se vocês quiserem agora, o momento é de vocês. O Cláudio já até falou, né? A respeito do... Já deixou um recadinho aí final. Mas agora é o momento de vocês falarem com quem realmente está nos assistindo, que estava nos acompanhando, está nos acompanhando ainda. Milton, vou começar por você. Pode olhar para essa câmera, fique à vontade, deixa o seu recado. Tá bom. Para os empreendedores, né? Quais são as suas dicas para quem empreende? E também fique à vontade para fazer os seus agradecimentos finais. Na verdade é isso, a gente tem que trabalhar, nós estamos no Brasil, a gente sabe as dificuldades que nós temos, não só da parte técnica, muitas vezes na parte administrativa, na parte pessoal, mas é isso aí, a gente tem que acreditar, continuar trabalhando, né? Saber contar com pessoas que vão nos apoiar. Não vai ser fácil, mas é isso aí, tem que continuar e agradecer aí pela oportunidade de poder empreender, porque de qualquer forma a gente está sempre avançando e contando com as pessoas aí que nos apoiam e que nos dão todo esse incentivo, a família, os colaboradores da empresa, e não podemos deixar a peteca cair. É isso aí. É isso aí. E agora, Cláudio, você vai ter o seu momento também, tá? De deixar um recado aí, só não vale chorar. De deixar o seu recado aí para sua família, para os seus colaboradores, e a dica que você gostaria de deixar para os empreendedores e para quem almeja, né, começar um negócio, enfim, fique à vontade. Então, para ser um empreendedor aqui nesse país, ele é muito difícil, mas se nós conseguimos, outras pessoas também vão conseguir. Eu vou repetir o que eu já falei. É agradecimento e ter muita sorte, Laís. Você precisa tem que ter sorte e tem que estar no lugar certo e na hora certa. Eu tive, graças a Deus, essa oportunidade. Eu abracei essa oportunidade e hoje estou aqui e posso dizer que nós somos uma empresa de sucesso. A nossa família está participando e só agradecer mesmo. Desejo a todo mundo que tenha sucesso como nós tivemos. Muito obrigado. Maravilhosos. Foi um prazer imenso receber vocês dois aqui no estúdio. Eu fiquei muito feliz de conhecer pessoalmente, né, o trabalho de vocês, os laboratórios, a maneira técnica como vocês lidam com tudo, né, todo o cuidado, todo o zelo, toda a qualidade que vocês entregam. Parabéns. Muito sucesso, muita prosperidade nessa nova jornada, na nova planta que vocês inauguraram lá no Nordeste, né, em abril deste ano. Que possa, assim, que vocês abram outras filiais e que vocês prosperem e que as filhas de vocês, né, a família de vocês possam dar sequência nesse negócio e que vocês sejam muito felizes. Esse é o nosso desejo aqui em nome da produtora, em nome do mundo empresarial. E as portas aqui da Global estão mais do que abertas para vocês voltarem com outras novidades, novos projetos, enfim. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado. E a você que está nos acompanhando, muito obrigada também pela sua atenção, por ter nos acompanhado até aqui. Compartilhe esse podcast com as pessoas aí que você acha que precisa conhecer um pouco mais desse ramo de negócio, que é muito realmente específico, mas muito interessante da gente saber, né, da necessidade de toda a demanda que existe em relação aos transformadores, muito interessante mesmo. E aproveita, se inscreva no nosso canal, entre em contato com a nossa produção se você deseja também
também conhecer um pouco mais aqui dos nossos bastidores, conhecer a nossa produtora, sentar aqui na nossa mesa também, falar um pouquinho da sua trajetória, você que é empreendedor, enfim, vai ser uma honra conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo episódio às 8h08 da noite. Então até mais, tchau!